Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te rendemos graças, estamos alegres, felizes, Pai, porque o Senhor habita em nós e nos dá a oportunidade de vivermos em reino, em corpo, e nos juntamos para uma única adoração, em unidade, em unicidade. E Pai, toma minha vida, me abençoa, eu te peço, em nome de Jesus, para que eu possa manifestar aquilo que o Senhor trouxe, aquilo que o Senhor inspirou, e eu possa ser fiel a isso, Pai amado, em nome de Jesus, amém. Gênesis 1, verso 3, 4 e 5. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Diga, fez separação entre a luz e as trevas. E viu Deus, já falei, amém. Viu Deus que a luz era boa, né? E aqui é uma, depois nós vamos aprofundar um pouco mais, mas é a primeira manifestação de Cristo. Quando fala, Deus fez, disse, haja luz. Deus determinou que houvesse luz sobre a terra. Nós vivemos debaixo de luz porque o Senhor deu uma ordem: haja luz sobre a terra. Diga amém. Porque senão seria trevas, né? E a terra era sem forma e vazia. E tudo isso começa a se organizar a partir de uma ordem do Senhor para que houvesse luz. Aonde há luz, há ordem. Aonde há luz, não há trevas. Mas nós estamos, como disse o apóstolo Cristiano, comemorando ou mantendo um dia que antecede o dia de Natal. Não é dia do Papai Noel, é Natal, né? Diga para o seu irmão, não é dia de Papai Noel. Porque senão mistura isso, né? Parece que a festa é de outro, parece que a comemoração é de outro, mas não. O Natal, que é comemorado na igreja cristã, é o nascimento de Jesus. E nós estamos nesse dia falando nessa casa sobre um período que nós estamos fechando um ciclo de 10 anos. Nós estamos caminhando para fechar isso, para abrir um novo ciclo, uma nova temporada, de forma talvez mais madura, com uma outra reflexão, com outro pensamento, com outras ideias, mexendo na nossa estrutura e mudando as coisas. Nós estamos fechando um ciclo nesse tempo. E está se abrindo um novo. Dia 1º de janeiro de 2018, essa casa entra no ano 10. E nós vamos entrar de uma forma mais madura, com uma outra visão. Não é a visão quanto àquilo que a gente prega, mas como nós vivemos isso, deixando talvez infantilidades, deixando coisas que já não cabem mais. Então esse tempo vai ser um tempo de abrir, e nesses 10 anos, no próximo ano, nós vamos fazer sementes que vão durar 10 anos, nós vamos determinar 10 anos de bênção. São projetos duradouros, projetos que vão permanecer por 10 anos, projetos que vão mudar a sua vida, amém? E o que se comemora nesses dias é o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus é exatamente isso. O nascimento de Jesus é o sinal do início do fim. O sinal do início do fim. Você entende isso? Jesus vem para anunciar, quando ele é gerado, quando
ele é colocado na terra, quando Maria dá a luz dele, ele começa ali a dizer, começa o fim de um tempo. E por 30 anos ele vai crescendo e vai fazendo, e ele vai profetizando. Ele é o resultado da profecia de mais de 4.000 anos. Há 4.000 anos, para nós hoje aqui 6.000 e tantos anos, mas há 4.000 anos já se profetizava sobre a vida dele. Quando se fala lá, haja luz, o Senhor estava falando, eu vou dar meu filho na terra para produzir luz na terra, e a gente tem o entendimento disso, porque tudo na Bíblia aponta para ele, tudo em razão de ser dele, e ele vem para colocar o fim num ciclo. Fim de um ciclo de um sistema religioso, fim de um sistema político. Ele vem para colocar fim no tempo de separação, ele vem para colocar fim num tempo de inimizade. Ele acaba com a separação entre gentios e judeus. Então Jesus fala e passa os 30 anos, e passa os 3 anos, e ressuscita vencendo as barreiras. Ele olhava para cada ser humano, para cada pessoa, para cada ser, e ele via um traço de Deus, ele identificava as pessoas, ele curava as pessoas, ele recebia as pessoas. E os judeus não conseguiam entender, porque para os judeus, ele era uma propriedade exclusiva deles. Como se alguém mais pudesse criar o homem, se alguém mais pudesse dar o sopro de vida nas pessoas. Então Jesus vem e ele começa a decretar o fim desse sistema. Ele derruba o muro da separação que havia entre os homens. Ele declara o fim da inimizade. Efésios capítulo 2, verso 12. E ele falando para os gentios, para a comunidade de Éfeso, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, porque a comunidade de Israel, o povo de Israel, era o povo que Deus formou, que o Senhor criou. Ele falou, vou fazer a partir de uma aliança com Abraão um povo. Então os gentios estavam distantes da comunidade de Israel, e estranho a aliança. Eles não faziam parte da aliança de Deus, eles não faziam parte da promessa que o Senhor estabeleceu sobre a vida de Abraão. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os gentios sem Deus no mundo, sem entender, sem perceber, sem se relacionar, sem ter vida com Deus. Não tem coisa pior na vida de quem não tem vida com Deus. Quem não tem vida com Deus não tem temor de nada, não tem respeito por nada. Os seus valores são valores mexidos, mas quando você tem Deus dentro de você, quando você tem, no caso dos judeus, as leis do Senhor que regiam, embora dure, embora eles não conseguissem cumprir, mas era algo de Deus, era um cuidado de Deus, era uma proteção de Deus sobre a vida deles. Sem Cristo, separados, estranhos à promessa, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, pelo sangue de Cristo, chegaste perto, pelo sangue derramado na cruz, pelo sangue vertido, pelo sangue ele limpou o pecado, pelo sangue ele chegou nos gentios, pelo sangue dele ele compra a humanidade, ele abraça a todos, ninguém fica fora, não fica fora o leproso, não fica fora a prostituta, não fica fora ninguém. Ele derrama o sangue e manifesta a sua graça, recuperando as vidas e trazendo para perto aquilo que está longe. Cristo veio para manifestar luz.
E continua Paulo escrevendo: pois ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos ele fez um, judeus e gentios fizemos um. Nós podemos dizer que aqueles que estão em Cristo, que a igreja é o um de Deus, a igreja é o povo de Deus, a igreja é a unidade de Deus, a igreja é o resultado do sacrifício de Cristo. Amém? Diga amém. Isso é a grande notícia que nós temos para esses dias. Por causa dessa boa notícia que nós vivemos, por causa dessa boa notícia que nós fazemos culto, por causa dessa boa notícia que para a gente tanto faz, se a igreja está lotada ou se está vazia, nós sabemos o que nós vemos fazer nesse lugar. Nós viemos aqui para adorar esse Rei bendito, que é o nosso Senhor, que deu a vida por nós e que nos comprou. Aleluia! E ele derrubou a inimizade, a barreira. Hoje a gente vê essa barreira se formando novamente por causa de política. Não tem nada a ver com aquele povo de Israel. Aquilo que a gente vê na Palestina, aquilo que nós vimos esses dias na ONU, a inimizade, aquilo está completamente distante de Deus. Eles não aprenderam o que é um povo de Deus. Um povo de Deus é um povo imbatível. Diga amém. Essa palavra está sobre a sua vida. O povo de Deus é um povo imbatível. Nós entramos nas lutas, nós entramos nas provas, nós entramos nos desertos e nós vencemos todos eles, porque o Senhor é conosco, porque nós fomos comprados por Ele. Essa feiura, eles querem retroceder aquilo que Cristo fez. Retroceder, brigando por terra, voltando no tempo de Ismael. Ele destruiu a parede, a barreira que estava no meio, desfazendo. Cristo desfez essa barreira na sua carne, quando ele é moído pelo sacrifício, quando ele é moído pelaquela coroa de espinho, quando ele é moído por aquelas chicotadas. As pessoas achavam que estavam fazendo mal para ele. Aqueles soldados que batiam nele com aquela fúria, achavam, não, nós estamos fazendo mal para ele. Na verdade, eles estavam sendo instrumento para que fosse restaurado, fosse derrubado o muro da inimizade. O muro da inimizade foi destruído na carne de Cristo. Ele deu a sua vida, Ele deu o seu corpo, Ele se entregou para falar, não há mais inimizade. O meu Pai, o meu Deus é o Deus universal. Ele é o Deus sobre toda a terra. Ele é Deus sobre todo o universo. Ele não é Deus de uma nação, Ele não é Deus de um povo. Então Paulo fala isso para aquela comunidade de Éfeso. Ele escreve sobre isso. Desfeito está a barreira da inimizade. Lucas 2:32. O que eu quero que você saiba hoje, que Cristo, Ele diz, eu sou a luz do mundo. O Natal comemora a chegada da luz do mundo. Quando Ele põe, Ele fecha um ciclo. E Ele abre um ciclo. Mas a Bíblia diz que o seu reino não terá fim. Todos os reinos haviam um final. A morte era um final. O novo pacto havia um final. O velho pacto havia um final. Havia a morte. As pessoas morriam. Os que estavam debaixo da lei estavam no seio de Abraão. Mas quando Cristo morre, e quando Ele dá sua vida,
E quando Ele traz a sua luz, Ele abre um ciclo de eternidade. Por isso, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós somos pessoas de eternidade. Diga para o seu irmão, você é eterno. Olha quantas coisas Deus está falando com você nesta manhã. Você é eterno, você é incrível, você é invisível, invencível. São coisas conquistadas a nosso favor. É isso que a igreja tem que comemorar nesses dias. É isso que nós temos que valorizar. A nossa preocupação hoje não é comprar presente para quem, mas é manifestar, é levar essa boa notícia aonde você for, onde você passar. Lucas 2, ao 32. Simeão, aquele velho que tinha uma promessa de Deus, que ele não morreria sem ver o Cristo. E daí ele vê Jesus lá no 30, pois os meus olhos já viram a sua salvação, a qual preparaste a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. Então Simeão, ele vê isso, aquilo que era uma promessa, aquilo que era um sonho, se torna uma realidade na vida desse menino, que nasce, e que passa a ter a sua vida. E eles identificados pelo Espírito Santo, está lá no verso 23, que ele era um homem justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Aqui tem uma outra chave. Se você não tiver o Espírito Santo, você não consegue identificar a Ele. Você pode ver, você pode suspeitar, você pode ter noção, mas quando você tem o Espírito Santo que habita em você, você identifica Ele em cada situação, você identifica Ele em cada processo da vida, você identifica Ele em cada relacionamento. Você olha e você vê o Cristo, aquilo que Simeão viu. Mas precisamos do Espírito Santo de Deus. Mas a gente acha, as pessoas falam, não, Deus é Deus de todas as religiões, não, Deus está em todo lugar. E é verdade, nada se criou sem Deus, nada faz sem Deus, mas identificar que é Ele, se relacionar com Ele, é outra história. Só através do Espírito Santo. Eu vou, mas enviarei outro, o Consolador, o Paráclito, aquele que anda junto. Não se identifica Deus, não se identifica Jesus, se você não tiver o Espírito Santo, se você não ouvir a sua voz. Quantas lutas nós entramos, quantas dificuldades nós passamos, e Ele só fala assim: eu estou com você, avança. E as pessoas falam: você está louco? O Espírito Santo fala: avança, eu vou com você. E você vai avançando, e a vitória vem, e a conquista vem, e o fogo não te queima, e a água não te afoga, porque Ele está em nós. Essa é a diferença das outras religiões. É o Espírito Santo que nos faz identificar o Cristo ressuscitado. Isso não é com nada. Nós olhamos lá em Mateus capítulo 2, verso 1. Os magos,
Os magos, eles tinham informação da chegada. Vai nascer um novo rei. E onde nasce rei? Nasce em palácio, debaixo de uma estrutura. E quando eles foram falar com Herodes, eles viram que eles deram uma bola fora, porque Herodes não entendia quem estava nascendo. E daí acho que nós demos bola fora. Acho que nós entregamos alguma coisa que não devia, porque não tinha essa informação. Eles não podiam imaginar que ele nasceria em uma manjedoura. E há algo profético nisso. Quem poderia imaginar que Cristo habitaria em mim? Você poderia imaginar que um dia esse Cristo habitaria em você? Diante de tanto pecado, diante de tanta história. Por isso ele nasce num lugar. Depois da manjedoura não tem nada pior. Nem o nosso coração imundo. Onde ele escolhe para nascer. Onde ele aceita viver por graça, por favor, por misericórdia. É este. E lá no verso 2, diz lá: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Como nós vemos lá em Gênesis 1, verso 2, verso 3. A primeira ação de Deus, a primeira ordem de Deus foi: haja luz. É a primeira menção de Cristo. O Senhor preparou Cristo. E ele diz lá: nós vimos a estrela. Eles seguiram a luz de Cristo. Cristo foi a luz visível para os magos através de uma estrela. Aquela estrela foi profética. Aquela estrela foi a indicação. A luz é a indicação de onde Cristo está. Você quer saber quem está em Cristo? Olhe para ver se há luz. Você quer saber se o seu irmão sabe que Cristo está nele? Olha para ver se ele tem luz nele. A luz de Cristo, o brilho de Cristo. Quem está em Cristo brilha. Diga comigo, quem tem Cristo brilha. Eu posso falar aqui da Poliana, que tem andado por esse país aí, falando de política, falando disso tudo. E ela desce lá da sua bancadinha, daí vem alguém: a senhora é cristã, né? Ela não diz isso na apresentação dela. Ela não diz isso no currículo dela. Mas quando ela fala, ela manifesta Cristo. O Anderson vendendo imóveis. As pessoas perguntam: você é cristão? Porque a luz de Cristo é visível, a estrela dele está sobre nós. O Hélio vendendo seus churros com alegria. Nossa, o senhor é tão feliz vendendo churros. Eu sou alegre. O senhor é crente? Quantas pessoas já perguntou isso para você? Você quer saber se as pessoas perguntam? O apóstolo Cristiano nos seus negócios vai conversar com as pessoas: rapaz, você é crente, você é cristão? E assim a nossa vida, essa luz, essa estrela que apontava lá, a estrela do Oriente, onde tem Cristo a luz, onde há Cristo a vida, é fácil você identificar. Em quantos lugares nós chegamos e nós não precisamos falar uma palavra. A pessoa fala: a sua presença trouxe algo diferente nesse lugar.
Além de luz, nós ainda somos uma carta escrita por Ele. Além de luz e uma carta, aonde nós passamos, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Tem gente que chega na igreja fedidinho. Mas com os dias passando, porque o pecado fede, porque o salário da morte, o salário do pecado é a morte, e o morto fede. Ele não fede no início, mas meia horinha depois ele começa a se tornar insuportável. E onde há vida, você exala o bom perfume. As pessoas querem estar com você. As pessoas querem te ouvir. Isso é independente da cultura. Isso é independente da riqueza. Isso é independente do poder. Isso é independente da situação social. Aquela menina falando com Naamã: oxalá o Senhor estivesse diante do meu Senhor, o Senhor seria curado. Estava diante de um general sírio, um homem valente, poderoso, e aquela menininha manifesta Cristo, e ele vai até o profeta, e o profeta fala: mergulha 7 vezes, e ele mergulha, ele é curado. Tudo começou porque aquela menina exalou o perfume de Deus. Nós temos que fazer isso. É para isso que Jesus nasceu, para trazer luz, perfume, alegria. Tiago 1,17 diz lá: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Você vê que quando Deus fala, Ele fala em luz, Pai das luzes. Todo dom, tudo que brilha, vem do Pai, descendo do céu. Tudo que nós temos, por isso nós somos o céu na terra. Porque o Pai das luzes manifesta em nossa vida. Diga amém. E nele não há mudança, nem sombra de variação. É único, é reto, é imutável, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É alguém que é confiável por toda a sua vida. Nós não temos que temer. Deus não muda a sua palavra. Deus não muda a sua maneira de ser. Ele não muda os seus atributos eternos. Nós estamos nele, nele não há sombra, não há variação, não há mudança, não há suspeito. É claro, é Ele. Amém? E Jesus continua. João 8,32. Oito 12, desculpa. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá luz da vida. Quem me segue, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus está falando isso no episódio da mulher adúltera. Jesus termina e pergunta: quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. E daí Jesus continua conversando.
E qualquer autoridade fala: eu sou a luz do mundo, eu vim para iluminar a vida dessa pecadora. Eu acho tremendo isso. Vocês não gostam muito, mas eu gosto, eu vibro com isso. Me alegro sozinho, lendo isso e lendo, e falando: Senhor, que coisa tremenda a saída do Senhor, o Senhor manifestando a luz sobre aquela mulher que estava condenada. Nós estávamos condenados, a luz dele nos tirou da condenação do inferno, a luz dele me tirou das trevas, ele me mudou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aquela mulher vai restaurada. Nunca mais voltou para o pecado, porque aquela luz foi suficiente para curar aquela mulher que foi pega em adultério. E não foi um adultério. Os historiadores dizem que era uma mulher popular naquela região. Vocês estão entendendo esse popular? Naquela região. Mas uma palavra, uma luz. Quando você joga a luz sobre aqueles que estão em trevas, e a pessoa recebe essa luz de Cristo, aquela pessoa passa a brilhar. Assim que diz, quando Moisés desceu do monte, diz que o rosto de Moisés brilhava. Tem até uma musiquinha, né? Vocês até se armou para tocar, mas eu não vou cantar com você. Quando Moisés desceu, o rosto brilhava. E daí você faz assim, como nós brilhava, né? Porque ele é a luz do mundo. E ele nos fez luz. Ele diz lá em Mateus 5,12: vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, sabe por quê? Porque ele habita em mim. Porque ele habita em mim, eu sou luz. Não sou mais trevas. Eu não ando mais em escuridão, eu ando em luz. João 3,19. Hoje eu estou com vontade de ler a Bíblia, né? É, mas é verdade, porque está escrito. Mas daí o que nós fazemos? João 3,19 diz: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que a gente vê hoje é isso. Isso que eu estou falando aqui está acessível a qualquer pessoa. As pessoas são capazes, dessa época de Natal, eu vejo o filme do Itaú, eu me apaixono pelo Itaú. Falo: que empresa maravilhosa, que empresa boa, que empresa justa. Não explora ninguém, não faz nada com ninguém. Vejo a Vivo falando, então, gente, eu nunca vou deixar de ter meu telefone da Vivo. Olha a mensagem de Deus. E a luz, e isso. Mas no seu dia a dia, na sua prática, anda nas trevas. Porque a luz de Cristo é permanente em nós. Quando você tem Ele. Eu gosto da propaganda, eu acho bonito. Eu acho até que o Itaú anda chupando algumas das nossas ideias. Porque sempre coincide no final do ano os temas. Eu não sei se eles vão ter uma igreja ou se eu vou ter um banco. Nos dois casos é bom para todo mundo. Mas é quem tem um banco e passa a ter uma igreja, não quer mais ter um banco. Mas quem dirige uma igreja, passa a ter um banco, passa a praticar justiça com aquilo que eles não fazem. Amém? Mas o mundo manifesta esses dias, te induz. Propaganda linda
do Magazine Luiza, uma menina que veio estudar em São Paulo e ficou 2 anos sem ver a mãe, e daí resolve voltar, mandar uma TV, né? E vai dentro da caixa, aquilo, e chora, e que coisa linda. Mas é uma propaganda, é para um dia, é para um induzir. Paulo fala, cuidado com as astutas ciladas do diabo. E a astuta cilada do diabo é distorcer a palavra. Você transformar o que é pecado em virtude. É você usar aquilo que é bom para induzir as pessoas. Você achar que um presente é capaz de restaurar as coisas, mas não é capaz de dizer uma palavra de perdão, não é capaz de quebrar a inimizade, não é capaz de dirigir a favor do próximo. Temos capacidade de, no fim do ano, fazer carreata, pegar cestas e levar. Entregamos para as crianças, que maravilha. Mas durante 364 dias por ano, alguém vem até a sua porta e pede um auxílio, e pede um socorro, e pede uma ajuda. E você diz, vai trabalhar, vagabundo. Como se as coisas mudassem num único dia. Quando nós distorcemos para os nossos filhos o sentido, nós pulamos do menino Jesus para o velho Papai Noel, mas não contamos a história que existe entre os dois. E distorcemos algo tão poderoso. Isso é amar mais as trevas. E eu comecei falando que o Natal é o nascimento de Jesus e o fim para o início de um novo ciclo. É a luz sobre os homens. A luz trouxe igualdade entre as pessoas. Todos nós somos iguais diante de Deus. E para vocês rirem, perante a lei. Liberaram ontem com indulto um monte de gente, né? A luz trouxe igualdade, não injustiça. E essa é a ocasião de falar de esperança, porque a luz está entre nós. E as pessoas sabem que isso é uma verdade. Sabe que temos que ter uma vida diferente, ser solidário o tempo todo, partilhar o tempo todo, honrar o tempo todo. E daí, aproveitando que o apóstolo Cristiano leu na oferta, quem é esse menino? Quais os valores dele? Para que não houvesse engano, Isaías profetizou 600 anos antes. Para que fala, não, eu não sabia. 600 anos falando. Isaías 6, Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado estava nos seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo, a paz não haverá fim. O que é aumento do seu governo? Quanto mais pessoas estiverem debaixo da sua autoridade, a paz não terá fim. Reinará sobre todo o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
O Pai, Deus Pai, quis ter o homem de volta por 12 vezes, 12 tentativas de aliança. Aliança com Noé, aliança com Davi, aliança com Moisés, e foram as alianças, foram em número de 12. Até que o Pai falou: eu vou mandar o meu filho, uma aliança eterna. Adão errou. Adão nasceu santo e pecou. E nós nascemos pecadores e nos tornamos santos durante a vida. É tremendo o que Deus faz. E hoje é dia da gente levar a palavra. Eu sei, essa é gostosa, mas aproveite hoje, aonde você estiver. Vai mais do que com um presente na mão. Vai com a sua vida como presente, aonde você for. Aonde você for, você manifeste a isso. Aonde você for, você manifeste a luz de Cristo. Amém?